Hoje eu tô tendo o prazer de receber um amigo muito especial, que eu conheço já há o quê? Uns 5 anos? Acho que por aí, né, que a gente já se conhece. Sim, acho que sim. Um escritor gótico, o melhor que temos, tá, Peter Salvatore, escritor de Goiânia, acertei? Sim. Acertei, escritor de Goiânia, que nasce em Goiânia é o quê? Goianiense. Goianiense. Yay, goianiense. Então a gente tá com essa pessoa que eu acho incrível, uma pessoa muito inteligente, muito especial, que fala de assuntos muito importantes. Desde que eu conheço, lá dos primórdios da carreira, a gente se conheceu. O Peter era um bebê, não sei se tu lembra como a gente se conheceu, mas foi acho que em um dos grupos do Facebook, ou eu estou equivocada? Porque eu me lembro dessa época, assim, que eu fazia leitura crítica ou leitura beta, foi uma época que eu estava trabalhando com isso. E o Peter estava escrevendo, e a gente acabou se esbarrando em uma dessas coisas, assim. E aí a gente meio que trabalhou junto nessa época, assim, né. E desde então eu acompanho muito o Peter em tudo que ele faz, em tudo que ele escreve. Já li os livros dele desde a época do Wattpad, já li como leitora crítica. Acompanho o Instagram dele hoje, que é um Instagram que cresceu muito. Quando eu conheci, assim, acho que você devia ter uns 3.000 seguidores, agora você já tá com 20.000 e poucos. Então, assim, foi uma evolução que eu me sinto muito especial por ter acompanhado, que é uma pessoa que realmente merece, uma pessoa que eu realmente gosto muito do trabalho, em uma era de escritores que muitas vezes não fazem um trabalho, assim, um trabalho especial como o Peter faz, que realmente cuida de cada etapa, assim, a capa do livro é perfeita, a diagramação é linda, é realmente a escrita, você vê que é uma pessoa que tá empenhada, assim, e isso é muito especial. É muito raro a gente ver escritores que fazem isso nos dias de hoje, nos dias de tanta comercializações, né, que a literatura, a arte muitas vezes vira comércio e as pessoas acabam fazendo isso por pura pressão, mas o Peter é alguém realmente é uma luzinha no meio disso tudo. É uma pessoa que eu admiro muito e que eu tô muito feliz de estar aqui hoje. É um prazer, amigo. Como é que você tá? Nesse momento rolou uns probleminhas de eco no áudio, então eu tive que arrumar separadamente vídeo e áudio. Então não reparem a falta de sincronia, porque eu vou deixar as imagens rodando atrás, mas o áudio tá ok, certinho e é o que importa. Continuem. Oi, oi, eu sou o Peter, sou escritor de ficção, tenho 21 anos, moro em Goiânia e também sou estudante de jornalismo aqui na Universidade Federal de Goiás, a UFG, estou no meu último ano e eu também produzo conteúdo informativo para as redes sociais, principalmente Instagram e TikTok. Primeiro eu quero agradecer o convite da Nia, que é uma pessoa que eu acompanho desde muito tempo, que eu já conheço o trabalho, que eu já li vários livros. E eu lembro agora, com você falando, que a primeira vez que a gente teve contato foi lá atrás, quando eu ainda escrevia para o Wattpad, com aquele livro Efeito Borboleta, onde você oferecia alguns serviços editoriais, entre eles resenha crítica. E você fez a resenha crítica do Efeito Borboleta desde então a gente mantém contato. Eu desde lá li vários livros seus e eu acho que a gente é, trocou leitura beta às vezes também. E é muito bacana ver como a gente evoluiu, como a gente cresceu e como a gente chegou no patamar agora, né, de ter o nosso livro publicado na forma física, como a gente conquistou uma comunidade interessada no nosso trabalho. Isso é muito bacana e eu acho essa conexão e essa trajetória da gente muito bonita e é muito interessante notar essa evolução que a gente teve. A Nia também é uma escritora que eu admiro muito e eu gosto muito do trabalho que ela faz para as redes sociais, sempre com opinião muito forte e também com livros incríveis, uma escrita que é muito envolvente. Então, saiba que a admiração é mútua e é recíproca. Eu fico muito feliz em saber disso. Que realmente, né, no Wattpad a gente conhece muita gente, muitos escritores, e nem sempre, porque as pessoas acham que elas têm uma visão muito limitada do que é o Wattpad ainda. Eles acham que simplesmente vão ter adolescentes escrevendo fanfic, e obviamente, adolescentes escrevendo fanfic não é uma coisa pouca, porque eu comecei assim, não sei se tu começou com fanfic ou se já começou com histórias, mas assim, a gente dá pouco valor pra isso,
porque não é um lugar muito profissional, mas isso é uma questão da plataforma mesmo, porque ela não dá valor o suficiente para os escritores que tem lá. Mas a gente tem escritores muito bons. Além do Peter, tem outros escritores que eu conheci lá, que saíram de lá, que hoje publicam na Amazon, que hoje tem a sua própria base de leitores, que a gente vê que realmente se profissionalizou depois disso e que às vezes até continuam escrevendo lá. E a gente tem nomes grandes que começaram por lá. Então eu acho que é muito interessante a gente começar a ver o Wattpad e outras plataformas de escrita. Hoje eu não sei se a gente assim, de uns tempos pra cá o Wattpad ele deu uma encolhida, né, a comunidade do Wattpad deu uma encolhida, mas ainda temos outras equivalentes e eu acho que é muito importante incentivar, né. O que tu pensa sobre isso, amigo? Qual a sua opinião sobre os escritores independentes, qual é que foi a sua experiência, dentro do Wattpad, nas escritas meios de escritas não tradicionais? Comecei no Wattpad no auge dele, lá por volta de 2016. A minha primeira obra lá foi uma chamada A Última Esperança, que era um livro de apocalipse zumbi que era contextualizado na escola onde eu estudava, no ensino fundamental, e tinham como personagens os meus amigos e eu enquanto protagonista, e a gente tentava sobreviver a esse apocalipse. Era uma obra totalmente amadora, como as próximas que viriam, e o Wattpad para mim ele foi um grande local, um espaço onde eu pude experimentar muito. Foi um local de muita experimentação, um local de muito teste, de tentar encontrar o meu público, tentar encontrar as pessoas que queriam ler o que eu gostava de escrever. E também foi um lugar onde despertou em mim essa vontade de escrever, essa vocação mesmo para a escrita. Foi onde eu pude entender que eu tinha um talento para escrita e que era realmente o que eu queria fazer. E foi um local também onde eu descobri as pessoas que eu queria conversar, o público que eu queria interagir e para quem eu deveria escrever também. Eu lembro dos concursos que tinham na época, então foi um local também para a gente aumentar o nosso repertório e o nosso capital cultural, é, o nosso nome, né, fazer o nosso nome no meio literário. Até porque o Wattpad, as pessoas subestimam muito ele, mas ele é um grande local onde existe uma rede de pessoas e de editoras interessadas que estão lá dentro. Então tinha os concursos, a gente ganhava selos, certificados, eu tenho eles guardados até hoje. Às vezes as obras, elas eram muito amadoras, mas os próprios usuários, eles criavam esses concursos e com isso era possível você ganhar alguma coisinha ali para, inclusive, te manter dentro desse ramo, né? Gerar um estímulo a mais, um incentivo a mais. E com isso a gente fazia, aumentava o nosso valor, né? Valor do produto que a gente estava vendendo, porque ele também é um produto, mas principalmente a gente aumentava o nosso legado ali. E o Wattpad para mim ele foi esse grande local onde eu fiz muitas amizades, onde eu li muitos livros que conversavam comigo, até porque a linguagem da maioria dos livros lá é uma linguagem jovial que está voltada para os jovens. Eu comecei escrevendo lá adolescente, então tinham muitos adolescentes escrevendo. Muitos memes literários saíram de lá, então ele é um espaço que tem cativado muitas pessoas e que tem atraído muita gente. Hoje, talvez menos, mas ainda tem muita gente que lê lá, que prefere ler por lá, que não está na Amazon, que não está nas livrarias, que não compra livro físico, que não está nos sebos, mas que tem um hábito de leitura que é incentivado pelo Wattpad, pelas obras que estão lá, pela facilidade de acesso das coisas que estão lá. Então, eu acredito que o Wattpad ele foi esse lugar onde eu pude é, entender quem eu era e também criar laços muito fortes que eu tenho até hoje, seja com você, Lia, seja com o Mike também, que é um autor que eu já trabalhei muitas vezes também em conjunto, a Fernanda, que se tornou uma leitura muito fiel minha, que eu também já cheguei a ler obras dela. Então, tem obras lá que eu guardo comigo até hoje. Tinha uma que se chamava Borboletas que Me Habitam, que era um mistério gótico, assim, que eu amava, mas infelizmente a escritora ela não levou para frente. Então, vivi muitas experiências bacanas lá dentro. Eu acho que tu falou tudo, assim, que é
o principal, que eu sempre achei o principal, que é essa interação entre leitores e escritores, porque apesar de ter a opção de comentar na Amazon, é um comentário geral no final do livro, na página de vendas, nem sempre a gente como autor consegue responder, enfim. Já no Wattpad é uma coisa muito intimista, que é literalmente as pessoas comentando parágrafo por parágrafo, capítulo por capítulo, e curtindo, e pode te chamar na DM. E foram experiências muito boas pra mim, muito engrandecedoras, que foi esse feedback direto, de parte por parte, trecho por trecho. Creio que pra você também tenha sido isso. Muitas vezes a gente, aprende com os leitores, né, porque a gente não pode menosprezar, os leitores. Eles têm a opinião deles, eles têm os gostos deles. Claro que a gente como autor, a gente que vai escolher como, arrumar essa narrativa, né, como estruturar essa narrativa. Mas a opinião dos leitores, que é o público final, é muito importante. E no Wattpad, a gente tem esse contato direto com os leitores, a gente tem um contato direto com pessoas, como tu falou mesmo dos concursos, é uma coisa que tinha fugido da minha cabeça, mas eu também ganhei alguns concursos do Wattpad, inclusive o Watt's, né, o prêmio Watt, que eu não sei se eles ainda fazem, né, era um prêmio anual, que era, assim, de vários gêneros, e o meu ganhou como história paranormal, se eu não me engano, alguma coisa assim, no ano de 2021. E eu acho assim, a gente pode achar que, era uma plataforma para fanfics, mas tinham pessoas de dentro de editoras, tinham olheiros, tinha muita gente interessante, assim, muita gente que foi descoberta. Tanto que tem o Wattpad Studios, né, que hoje mesmo a gente tem filmes sendo produzidos até hoje pelo Wattpad. Acho que tem uns 3 aí que eu lembro que foram recentemente, inclusive, produzidos pelo Wattpad, 2 de romance. Ai, eu esqueci o nome do filme agora. Através da Minha Janela, se eu não me engano, era um livro do Wattpad. Enfim, são oportunidades que a gente, às vezes, não imagina que estão ali, ou às vezes a gente olha com um certo descaso, mas que foi muito engrandecedora pra gente, né. Sobre as obras que eu escrevi lá, eu saltei de uma para outra e de uma para outra eu fui melhorando bastante, eu fui lapidando o meu estilo, conhecendo mais regras de escrita. Eu lembro que até, por volta de 2018, 2019, eu ainda não tinha contato com escrita criativa, com regras de escrita, com técnicas de escrita, e isso me limitava um pouco, apesar de que as histórias que eu escrevia tinham público para elas, tinham pessoas que gostavam, mas ainda não eram livros que eu poderia vender, porque, enfim, não tinha uma qualidade tão legal, falando em termos técnicos mesmo. E aí, de 2018 para 2019, eu comecei a conhecer mais de literatura, a acompanhar canais que falavam sobre escrita, e meus livros foram se aprimorando. Eu lembro que tinha Última Esperança, depois eu escrevi O Efeito Borboleta, que era basicamente uma fanfic de Until Dawn. Eu escrevi também fanfic de Alice Madness Returns. Inclusive, a fanfic é um gênero muito estimulado lá dentro, mas não só ele. Inclusive, tem muitos originais lá dentro que são muito bacanas. E eu lembro que tinha um livro meu chamado Meu Outro Lado, que foi o livro, um divisor de águas na minha escrita, que foi quando eu entendi para quem que eu queria escrever e eu encontrei meu estilo de verdade, porque aí eu já tinha entrado em contato com leituras. É, eu entrei de verdade no meio literário, né? Comecei a acompanhar escritores, leitores, livros, e isso me ajudou bastante. Com certeza. Eram adolescentes escrevendo para adolescentes, muitas vezes, então a gente tinha muito esse senso de identificação. A gente fazia amizades, as minhas melhores amigas da vida saíram de lá, até hoje falo com elas, assim, de 5, 6 anos de amizade que começaram no Wattpad, porque tinha esse contato mais íntimo, justamente. Além de ser uma plataforma muito boa para você treinar a sua escrita, né, nem sempre para profissionalização, nem todos querem mesmo chegar nisso, mas às vezes para treinar sua escrita, para treinar sua leitura, para ter contato com pessoas que gostam das mesmas coisas que você. Então, é o tipo de rede social, não sei nem se a gente pode chamar de rede social, mas por ser uma rede e ter pessoas socializando de certa forma, dá pra chamar assim, é o tipo de rede social onde ter seguidores não importa. Claro, a gente tem a parte dos seguidores, mas nem sempre isso importa, as pessoas estão lá muito mais pela sua escrita, pelos seus livros.
por N fatores que vão muito além de seguir alguém, só por seguir, entendeu? Então eu acho que a gente ainda carece muito atualmente de redes e plataformas desse tipo, sabe, que incentivem a leitura, que incentivem a escrita, bons hábitos e que as pessoas realmente possam ter uma troca bacana, assim, sabe. Até hoje eu tô no Wattpad, até hoje tem livros meus lá, e eu pretendo voltar. E quando eu digo até hoje, até o final do ano passado eu estava escrevendo ainda lá, e peço perdão inclusive pra algumas pessoas que estão esperando a atualização, né, o famoso "a escritora está em período de provas", desde 2014. Mas eu vou voltar, porque realmente é um lugar que, independente do quão grande a gente fique fora, é o tipo de raízes que eu gosto de manter, assim, sabe, com a galera de lá, que ainda temos muitos leitores lá, assim. É a melhor plataforma de escrita que a gente tem, de escrita e interação de leitores e escritores. O único problema que faz muitos autores saírem de lá é a falta de reconhecimento financeiro, né. Porque se não fosse isso, se o Wattpad pagasse, assim como a Amazon, mesmo que pagasse pouco, porque a Amazon paga pouco, né, ainda assim eu acho que muita gente iria preferir estar lá do que publicar o seu livro na Amazon, sabe. Tipo, se eles dessem até tem a opção, né, de ganhar moedas, eu lembro que uns anos atrás foi implantado isso, mas não é uma coisa que vale pra todo mundo, não é uma coisa que, realmente por páginas lidas, por exemplo, que seria o justo. E, enfim, tem essa parte do escritor já não é muito reconhecido, né, a gente já sabe que a gente ganha pouco independente de onde a gente tá. E se não ganhar nada, então eu acho que muita gente acabou saindo, por isso, mas ainda assim tem muita gente que tá lá, porque escrita não é só dinheiro, é claro que é muito importante ter o reconhecimento financeiro, mas escrita não é só dinheiro, muita gente continua lá. Eu gosto muito de estar lá também, porque a gente tem essa comunidade, né, isso tudo que a gente tá falando aqui agora. Eu queria te perguntar um pouquinho, como ter sua experiência nessa transição, né, do Wattpad pra Amazon, essa questão de profissionalização, se foi tranquilo pra você, se foi um processo natural e gradual, ou se você realmente pensou assim: "Vou fazer". Como é que Eu entrei, de verdade no meio literário, né, comecei a acompanhar escritores, leitores, livros, e isso me ajudou bastante, e eu acredito que a partir do momento que eu comecei a ter o hábito de leitura, minha escrita melhorou demais. E isso sim, isso foi visto nessa obra, Meu Outro Lado, que foi uma obra, uma das maiores que eu já tinha escrito até então, mas que tinha uma consistência ali, que tinham personagens melhor desenvolvidos, que tinham uma ambientação mais construída. Então, foi uma das minhas últimas obras, e depois eu migrei para a Amazon, lá por volta de 2020, na pandemia. Mas a primeira obra que eu publiquei lá foi em 2023. Em 2020 eu começo a criar conteúdo para o Instagram. 2022 eu consigo o meu público, eu consigo alcançar as pessoas que eu quero. Uma publicação minha, ela cresce e ela alcança muitas pessoas, e mais gente começa a ser atraída pelo meu perfil, tanto pelo momento, né? Era um momento propício na pandemia, quarentena, as pessoas em casa, quanto pelo tema que eu estava falando, já que as subculturas como a gótica, elas estavam voltando ao paladar das pessoas, estavam voltando ao debate público, e isso me ajudou a crescer muito o perfil, e eu comecei a produzir conteúdo literário também nessa época. Mas para mim, foi um desafio, apesar de que hoje eu estou muito familiarizado com essas coisas, mas para mim no início foi um grande desafio. E entender que as redes, elas mudam bastante, então coisas que talvez, nesse mês elas estejam funcionando, no próximo mês talvez não. Mas entender a dinâmica das hashtags, títulos atrativos, como prender uma pessoa no início de uma postagem, no início de um vídeo, acompanhar trends também, adaptar o conteúdo dessas trends para o seu tipo de conteúdo, tudo isso ajuda muito na hora de criar uma comunidade, na hora de divulgar também o livro. É importante que a gente saiba divulgar os nossos livros também. Hoje em dia, o escritor, ele não é uma pessoa que ela está solitária na casa dela, que ela não vai conversar com ninguém. Para muitos, talvez fosse necessário ser assim, talvez fosse melhor que fosse assim, mas hoje não,
não dá mais, né? O escritor ele precisa aparecer, ele precisa ser uma pessoa que vai influenciar as outras, até porque ele sempre foi essa figura, mas hoje parece que isso está cada vez mais claro. Eu acho muito interessante a gente falar sobre isso, porque muita gente que acompanha a gente, seja Instagram, seja em qualquer outra plataforma, muito se inspira, muito se interessa em saber como que foi, né, quais são os caminhos para se chegar em uma publicação física, seja independente, seja por editora, seja na Amazon, porque publicar é uma coisa muitas vezes cara, né, a gente não dependendo das vias que você usar, pode ser uma coisa cara. Existem publicações tradicionais, são difíceis, não são impossíveis, mas são difíceis, você precisa se profissionalizar mais. Então eu acho legal a gente dar umas dicas, o que que você quais foram quais dicas você daria para quem tá fazendo, tá passando por esse processo agora de profissionalização, por onde você acha que dá para começar? Algumas dicas que eu dou para escritores que estão começando agora, que estão fazendo essa transição do Wattpad para a Amazon, é que eles criem uma comunidade. O próprio Wattpad, ele já pode ser uma comunidade, só que muita gente que lê no Wattpad não lê na Amazon, então seria legal a pessoa criar uma rede social que ela goste, que ela se sinta confortável e que ela tenha domínio. No meu caso foi o Instagram a princípio, mas é necessário que a pessoa ela esteja pelo menos nas outras também, de passagem, sim, uma vez ou outra ela entre, é, mas que ela escolha uma rede social e crie uma comunidade lá, comece a produzir conteúdo para lá. Não necessariamente precisa ser um conteúdo onde a pessoa aparece, tem muitas formas de fazer isso sem aparecer, talvez só com a voz, talvez só com recursos, com outros recursos, mas é necessário sim produzir conteúdo, pode ser conteúdo que atraia leitores, né? Principalmente porque não adianta nada produzir um conteúdo que não vai atingir o público certo, que são leitores no geral. Então, entender também o gênero que você quer escrever, não precisa se prender a um gênero só, mas pelo menos nesse início é importante escrever coisas que sejam parecidas, é, se você escreve livros LGBT, que você continue escrevendo livros LGBT por algum tempo, até você conquistar uma rede de leitores maior. Eu recomendo também seguir canais e pessoas que dão dicas de escrita e dicas de como crescer nas redes sociais. Eu acho importante também estudar muito marketing. Eu aprendi marketing na prática, eu não tinha noção nenhuma de marketing. Para mim, no começo, quando eu migrei para o Instagram, que eu comecei a produzir conteúdo para lá, eu não sabia direito onde eu deveria tocar, quais temas eu deveria falar, então eu sempre falei daquilo que eu gosto, mas com qualidade. Então eu sempre pesquisei muito, sempre estudei muito, e eu acho que o grande diferencial é isso. O que que você pode trazer de novo para as redes sociais? É, usar as ferramentas de alcance a seu favor. Eu quase nunca usei turbinar post, fazer tráfego pago, eu quase nunca fiz isso. O meu engajamento hoje ele é totalmente orgânico. Totalmente não, mas a maior parte dele é muito orgânico, porque eu descobri dicas e técnicas que podem engajar as pessoas, que podem cativar as pessoas e prender a atenção delas, né? Mas é importante que você encontre no meio literário uma lacuna, comece a produzir conteúdo que seja diferencial, que vai fazer diferença na vida das pessoas, né? E é importante essa produção de conteúdo porque é necessário que você entregue coisas, é, entre aspas, de graça para essas pessoas, para que depois elas, vendo a qualidade do seu trabalho, que você entrega, sem cobrar nada por isso, depois elas vão confiar em você e vão comprar o seu produto. Então, entender técnicas mesmo de marketing, como o mercado funciona, como as pessoas compram, como que é o hábito de consumo das pessoas, tudo isso é importante para que você venda mesmo o seu livro. E é uma linha tênue entre produto e arte, né? A arte, ela não pode se submeter totalmente ao mercado, mas ela, às vezes, precisa seguir alguns parâmetrozinhos que podem facilitar o processo, podem facilitar a chegada do livro às pessoas certas. Mas nada que uma boa divulgação, que uma boa campanha de disseminação, ela não resolva, né? As pessoas se preocupam muito hoje com o conteúdo do livro, mas hoje não necessariamente o conteúdo importa muito, mas sim como você vende
Você tá falando de uma coisa que é muito importante, né? Que são as redes sociais. Eu acho que é um consenso geral para todo escritor que é uma parte muito importante da profissionalização nos dias de hoje. É você ter um lugar para você divulgar os seus livros, para você usar de portfólio mesmo, né? Para você criar esse portfólio ali de eu tenho esse livro, eu sou essa pessoa e ter esse contato com os leitores, sempre manter esse contato. Então eu realmente acho que as redes sociais até facilitaram, né, a vida dos escritores, porque muita gente tem essa dificuldade com essa exposição, né, de ter que criar conteúdo, é exaustivo, não vamos, né, florear, é exaustivo, tem dias que você não quer fazer, tem dias que você só quer escrever, mas ao mesmo tempo também é uma dádiva, né, porque se você vê há anos atrás, sem a ajuda da internet, sem a ajuda das redes sociais, quantos talentos a gente não perdeu, né? Porque não tinha holofote jogado sobre eles, não tinha onde eles mostrarem isso. E aí acabou se desiludindo e não escrevendo mais, porque parte de ser escritor é ter o leitor, né? A gente escreve, mas o que dá vida para as histórias são os leitores. Então, eu acho que ao mesmo tempo que é cansativo, é estressante, a gente tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer isso, porque a vida do escritor nacional é uma correria. A gente não só trabalha com isso, né? A gente trabalha com tudo e com isso. Então, apesar de ser uma correria, de ser cansativo, também é muito gratificante a gente ter esse espaço, né? Esse poder e essa voz, assim. Também é muito importante dizer isso, principalmente por parte da profissionalização, a gente ter esse contato humano, porque isso ainda é muito importante, né? Numa era de inteligência artificial, de tudo muito produzidinho, chat GPT, e você não sabe mais o que é humano, você olhar cara a cara na pessoa, você ter confiança no que a pessoa tá falando, que é uma pessoa realmente que tá ali, é uma pessoa que estudou pra estar ali, porque estudar é muito importante, não só estudar a escrita, mas estudar tudo que tá por meio disso, né? Como a gente falou, do marketing, da comunicação, e tá em todas as redes, tudo isso é muito importante, tudo isso é estudo, né? Então, eu acho que são dicas valiosas, assim, que você deu. Você é uma pessoa muito inteligente, dá pra ver isso de longe, que, assim, o conteúdo é muito bem feito, é planejado, você sabe o que você quer, você sabe o público que você quer atingir, e realmente tá fazendo um trabalho incrível, tanto na literatura quanto na subcultura gótica, atingindo as pessoas certas, fazendo muita gente ignorante mudar de pensamento, muita gente pelo menos abrir a cabeça. E muita gente que não quer abrir também, mas não vale a pena, porque a gente tá falando com quem quer ouvir, com quem quer mudar as coisas, que a mudança é isso, né? A revolução é muito disso. E é isso, amigo, você faz um trabalho incrível, sensacional como escritor, como criador, é uma pessoa incrível, e eu tô muito feliz de ter te recebido aqui. Eu vou te dar um espacinho pra você divulgar suas redes sociais, mostrar o seu livro, falar os recadinhos que você quer falar e a gente vai encerrar, ok? Ok. Falando um pouquinho dos meus livros agora, eu tenho 4 livros publicados na Amazon e 2 no Wattpad. Eu tenho um livro de poesias lá no Wattpad e um conto de terror, que até hoje recebe, né, muitas leituras que as pessoas continuam adicionando nas listas, então eu reforço essa coisa do Wattpad, de que tem pessoas lendo por lá. Agora, na Amazon, eu tive 2 publicações em 2023, que foi Renascimento Sombrio e Alma de Caos e Trevas. Renascimento Sombrio, ele é um romance sobrenatural, um suspense que conta a história do Amon, que ele é um de 17 anos, adolescente, tudo em escola pública, sofre bullying, tem problemas com a família, e ele acha que a vida dele é muito monótona e que o destino dele já está totalmente traçado. E aí pessoas começam a sumir na cidade, animais começam a aparecer drenados nas fazendas ao redor da cidade, e também criaturas começam a aparecer para o Amon. E ele tem que tentar descobrir o que está acontecendo, e no meio de tudo isso chega um aluno novo, que é o Samel. Ele estuda na mesma escola que o Amon, e ele é metaleiro, ele tem uma banda de metal, ele fuma, ele é motoqueiro, e ele é irresistível, né? Os dois se envolvem ali romanticamente, e eles têm que entender essa coisa que está acontecendo e descobrir, né, o que está causando esses desaparecimentos e o que são esses monstros. Agora, Alma de Caos e Trevas, ela conta a história da Blair. É uma menina muito estranha, também adolescente ali. Adolescente não, ela já tem 18 anos, né? Menina adulta já é moçona velha. Ela tem os poderes adormecidos, controla as sombras. Ela foi adotada por mães lésbicas. E ela descobre que ela não é humana, ela é de uma outra raça muito antiga chamada Ambroi.
e que eles controlam a escuridão e que existe mais pessoas como ela e juntos eles vão para um outro mundo e lá eles descobrem que tem um império muito poderoso esperando por eles. E os meus outros dois livros são Sombra e Redenção, que ele é um spin-off de Alma de Caos e Trevas, conta a história de dois personagens que não são muito explorados em Alma de Caos e Trevas, que é o Darin e o Orfeu, eles são um casal também, e é uma fantasia, Sombra e Redenção. Agora, eu também fiz parte da antologia Pesadelos Prismáticos, que é uma antologia de terror LGBT e que eu participei com o meu conto O Visitante, que envolve dark romance, com mistura de sobrenatural e tons góticos. E nas redes sociais, o meu user é Peter Salvatore em todas elas, X, TikTok, Instagram, Threads, YouTube. E os meus livros eles podem ser adquiridos as versões em e-book na Amazon e as versões impressas na Wiclap com impressão por demanda. Eu quero agradecer novamente, Mia, pelo convite. Eu acho que é a primeira vez que a gente conversa assim cara a cara, né? Desde sempre, a gente sempre conversou virtualmente, troca de mensagens, mas nunca rosto com rosto, assim. É muito gratificante para mim. E eu acho que o podcast, ele também é uma iniciativa muito legal, porque eu acho que existem poucos podcasts literários no Brasil, e talvez o seu, ele seja um dos pioneiros nessa questão. Eu posso estar errado também, mas eu acho muito bacana e muito obrigado por me chamar para participar. E eu espero que o programa ele cresça muito e que a gente sobreviva, né, a esse meio literário aí caótico, mas que quando é bom é sempre muito bom. E só para finalizar, os recadinhos de sempre. Siga no Instagram, @NiaFrançaEscritora. Estou arriscando no Substack. Ainda não consegui fazer uma newsletter, já faz umas 2 semanas. Mas de qualquer forma, segue lá, Nia França. Conheça os meus livros, Código das Sombras, principalmente porque tá para vir para lançar o segundo livro, que vai ser Código das Sombras Delírios. O primeiro, Código das Sombras Despertar, já tá no Kindle, lá na Amazon, só baixar para ler. É uma fantasia sombria. Fala sobre poderes mentais, uma sociedade secreta, e é muito da hora. Então, leia lá, siga nas redes sociais e continue apoiando o trabalho de uma escritora independente. Beijinhos!